Bernardo Armani está agora com a tia, não é, com quem a Sandra vivia. A tia completamente consternada, com toda a razão. Agora, Bernardo, a família suspeita que o algoz ou a mulher que tenha acabado com a vida da Sandra seja próxima a ela, seja próxima da família, Bernardo Armani? Essa é uma das suspeitas, sim, Bate, viu? São muitas as suspeitas. Inclusive, essa tese ganhou força depois que a tia Vanessa descobriu esse triângulo amoroso, formado pela Sandra, a vítima, a ex-companheira, a Diane, e também a atual namorada. Estava começando um romance com uma colega de trabalho, a Dani. Ela nunca tinha informado para você desses relacionamentos paralelos, desse triângulo amoroso? Não, dos três assim de uma vez não, mas aí eu comecei a desconfiar, né, por algumas coisas que eu ficava sabendo, que ela dava flor para Dani, né, e aí eu também comecei a entender que ela também estava continuando com a Diane, aí eu ajuntei e aí eu vi que ela estava com duas pessoas. Nessas conversas com as duas, né, durante o sumiço da Sandra, agora depois que o corpo foi encontrado, algumas coisas você achou estranho, de ambos os lados. Do que você suspeita? O que você achou estranho na conversa, nas versões da Diane e da Dani? Então, a Dani, assim, eu tenho muito pouco a dizer, porque ela entrou em contato comigo hoje, me deu algumas informações que eu achei assim bem importante, que bate com tudo, né? E a Diane, eu não tenho mais contato com ela, a gente trocou umas 2 palavras essa madrugada e aí ela não me procurou mais. Então, assim, para quem amava muito, eu achei, né, meio complicado. Inclusive, você comentou antes que ela viu que você trocou, né, a foto ali da rede social de mensagens, você colocou luto, foi isso? Foi hoje. Eu coloquei luto e aí ela perguntou, trocou a foto? Eu falei, sim. Ela, por quê? Eu falei assim, precisa dizer alguma coisa? Ela perguntou por quê ainda? Sim. Aí eu falei assim, eu preciso explicar, dizer alguma coisa? Ela falou assim, você não precisa ser tão grossa assim. Então, assim... E aí a gente parou o contato. Não tivemos mais conversa. Ela não me bloqueou no Zap, mas porém não me chamou e eu também não chamei ela. Você acha que a atitude dela durante todo esse sumiço e agora, né, depois que a Sandra foi sepultada já, tem algo estranho na atitude da Diane? Assim, a princípio eu não achei, porque ela estava me ajudando muito mesmo, muito, em todos os sentidos. Né? Só que passou os dias, a gente estava procurando junta e aí eu falei que eu ia na Record, ia na delegacia e ela falou para mim que não podia ir. Ela não podia ir porque tinha que arrumar as coisas dela para voltar ao serviço. E depois paramos de falar sobre a procura dela. E Bate, aí... a Vanessa, tia da Sandra, está na sua escuta. Inclusive, ela tem mais suspeitas, até mesmo de pessoas, talvez, aqui em volta, aqui no bairro, pois existe um vídeo que mostra um homem, é isso? Ela vai contar a você, Bate. Nós temos na reportagem de agora. Vanessa, tá me ouvindo? A Diane... Oi? Oi, Vanessa. Sim. É o Bate que está falando com você. Você aí é de Itaquá, perto da minha cidade natal, que é Mogi das Cruzes. Essa história você vai contar agora na reportagem que o Leonardo Lara fez. Eu quero deixar bem claro, Vanessa, que nós vamos até o fim com você. Que essa morte não vai entrar para debaixo do tapete de governo, de autoridade. Que é uma menina que tinha família, é uma menina que merece respeito. O questionamento de relacionamento amoroso não é nenhuma... Ela podia ficar com quantas pessoas ela queria. Aí é a consciência de cada um. Ninguém pode, por causa disso, cometer um crime. Não sei se é o caso. Mas vamos ver as outras hipóteses na reportagem de agora, por favor. A mãe de Sandra é o retrato do desespero. A angústia de se despedir da filha de 22 anos se mistura com a revolta pela impunidade. Qual é o desejo nesse momento da família? Descobri quem foi. Eu não tinha motivo para fazer isso.
A gente só quer saber quem foi. A mãe e a tia começaram uma investigação por conta própria que tem um ponto de partida: o triângulo amoroso em que Sandra se envolveu. De um lado, Diane, com quem ela até já morou na mesma casa. Do outro, Dani, um relacionamento mais recente. O que se sabe é que na noite do sumiço, Sandra teve um encontro explosivo com Diane, que envolveu até a polícia. Depois de quase 2 semanas de mistério, o desfecho que ninguém esperava. O carro funerário chegou nesse momento aqui no cemitério de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, onde a família vai fazer a cerimônia de despedida. Será tudo muito rápido por conta das restrições impostas pelo coronavírus. A mãe bastante abalada com tudo que aconteceu e agora vai precisar cuidar da liberação do corpo para que seja feito o enterro. Não vai acontecer velório. Isso por conta do coronavírus. E 5 pessoas apenas da família vão participar do enterro, que será com o caixão lacrado, já que a jovem estava sumida há 10 dias e o corpo em avançado estado de decomposição. Uma caminhada solitária. É assim que a mãe se sente, sem respostas para o que aconteceu nesse galpão abandonado, onde Sandra foi encontrada morta. A mãe amparada pela tia da Sandra, a jovem que morava com a tia há cerca de 1 mês. Era uma segunda mãe para ela. O carro funerário se aproxima e eles vão providenciar a retirada do caixão. Depois de 10 dias, foi impossível o reconhecimento visual. Alguns parentes chegaram a reconhecer a jovem por um piercing e pelos anéis. Só que foi preciso um exame das digitais para comprovar a identidade. Aí sim, o Instituto Médico Legal liberou para o enterro sem velório por conta do coronavírus, para impedir essa aglomeração de pessoas. Apenas os parentes mais próximos, nem os avós, que são do grupo de risco, vieram até o cemitério. Olha, a causa da morte continua um mistério. Segundo o laudo preliminar, é indeterminada. Apenas os outros exames complementares vão conseguir apontar o que causou a morte da jovem. Segundo os policiais que foram até o local, era impossível perceber se havia alguma marca que determinasse a causa da morte. Sandra morava com a tia há cerca de 1 mês. Vanessa relembra que no último contato, na noite do dia 20 de março, a sobrinha revelou que tinha encontrado Diane, de quem estava separada há poucas semanas. As duas viviam brigando, segundo a família da vítima. Assim, a minha sobrinha fala que a Diane estava lá bêbada fazendo escândalo. Mas tia, fica despreocupada porque eu tô aqui com o policial. Fiquei em paz, policial, tô em paz. No outro dia eu procurei a Diane para falar: Diane, o que aconteceu no serviço da Sandra? Não, tá tudo bem. Ela negou qualquer baixaria. Não, ela falou: eu fui lá sim para conversar com ela, levar ela para a estação, mas só foi apenas isso e ela fez que nem me conhecia. Tanto é que ela foi na polícia ali e eu fui atrás dela e ela falou: olha, essa pessoa tá me incomodando. E aí a Diane falou: não, nem acreditei que ela fez isso. E o guarda falou: olha, a menina tá alterada, vai para sua casa. E foi assim que a Diane fez. Então, assim, uma fala uma coisa, outra fala outra. Alguém tá mentindo nesse ponto, alguém tá mentindo. A discussão de Sandra e Diane foi na região da Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde a vítima trabalhava como operadora de telemarketing. Depois disso, Sandra voltou para casa em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Da estação de trem até aqui são pelo menos 15 minutos de carro. A Sandra, toda noite, descia exatamente aqui nesse local,
e precisava atravessar a rua. Uma longa viagem até em casa. A Sandra saía de metrô da região central de São Paulo, depois pegava um trem e, por último, uma lotação até esse ponto. Esses carros que vêm pelo menos 3 ou 4 passageiros. Então aqui, para chegar em casa, ela precisava ainda caminhar naquela direção. Estava acostumada a fazer isso toda noite, já que morava aqui com a tia há cerca de um mês. O local onde o corpo foi encontrado fica exatamente aqui em frente, esse galpão abandonado. A tia foi a primeira da família a chegar aqui para tentar fazer o reconhecimento. Só que naquele dia ainda havia uma proteção aqui. O Anderson Rosa mostra para a gente que tem algumas madeiras aqui dentro no chão, que era usada como uma espécie de porta aqui desse galpão. Então o acesso era muito difícil e quem passava na calçada não conseguia entender o que tinha aqui dentro por conta da escuridão. Não tem luz e as janelas são bem pequenas. Tia, em que ponto exato o corpo foi encontrado aqui nesse galpão? Aqui, ó. Um pouco mais afastado da porta. Um lugar mais escuro ainda. Dá para ver que tentaram fazer uma reforma recente aqui, mas deixaram para trás. O local está completamente abandonado, tem lixo por todos os lados. Ah, foi aqui dentro, é? Então escolheram o ponto de mais difícil acesso, já que tem essa parede aqui, um espaço para a porta, e aqui o corpo estava de bruços, inclusive de frente. A perna para cá e a cabeça para lá. Então não dava para reconhecer, não dava para ver a cabeça, as pernas estavam abertas, estava... Quando você chegou aqui e se deparou com aquela cena, nem conseguiu ver o rosto da sua sobrinha. Eu não dava para ir para lá, o cheiro estava insuportável e segundo me falaram, o policial, que o rosto dela estava desfigurado. Olha, o cheiro aqui ainda é muito intenso. A gente até vai chegar mais perto aqui da porta para aliviar um pouco esse odor. O que se vê por aqui é lixo por todos os lados. Aqui um rádio de carro, dá a impressão inclusive que pode ter sido algum aparelho furtado. Alguma pista a polícia conseguiu recolher daqui para levar até o assassino, tia? Você que acompanhou esse trabalho policial? Nada, não foi levado nada, somente o corpo mesmo e mais nada, não tinha mais nada. Essas luvas aqui possivelmente foram usadas pelos peritos, deixaram para trás aqui. No laudo preliminar, a causa da morte ainda é indefinida, por isso ainda vão fazer outros exames para apontar exatamente o que aconteceu aqui. Mas tudo leva a crer que no dia do sumiço ela já foi trazida e morta, portanto, há 10 dias nesse galpão. É exatamente isso. É isso mesmo. 10 dias. Agora, não sei se ela já veio morta, né? Ou se mataram aqui, não sei, eu não sei. Fica difícil, né, de escutar, de saber. Nesse caminho da porta até o lugar onde estava o corpo, não há manchas de sangue. Mesmo com o tempo, a gente ainda conseguiria flagrar alguma coisa e não existe nenhuma marca aqui. O que leva a crer que ela foi trazida ainda com vida e aqui sim morta. A perícia vai determinar agora se houve ou não violência sexual. Foi uma pergunta que a senhora fez para o perito. Eu imagino que uma resposta que a senhora não quer ouvir. O que disseram? Não, eles falaram que o fato dela estar com a perna do jeito que estava não quer dizer muita coisa, que realmente tinha que fazer os exames mesmo para saber. Mas a posição levava a crer. Sim, exatamente.
No caminho até em casa, Sandra trocou mensagens com Dani, que além de namorada, era também colega de trabalho. As duas parecem apaixonadas. 00:13, ela revelou que estava em um dos carros que fazem o transporte entre a estação de trem e o bairro onde a jovem mora. Vocês devem estar acompanhando o caso da Sandra, sobrinha dela, que foi morta aqui. Os colegas não comentaram se pegaram ela no carro naquele dia à noite? Não. Ninguém comentou? Ninguém comentou nada. Porque ela vinha sempre ou de ônibus ou de lotação, né? Ou da lotação mesmo. Você conhecia ela? Não, é passageira nossa, assim. Ela sempre pegava? Sempre pegava aqui. Mas nesse dia os senhores não lembram? Não. Porque a gente está tentando refazer os passos dela para saber exatamente o que aconteceu depois desse ponto, onde ela sai do carro, né? Eu sei. Vocês deixavam ela sempre aqui? Sempre aqui, é. Nós chegamos aqui no desembarque dos passageiros aqui, aí eles vão para casa à noite. Em média, quantos passageiros vêm aí por volta de meia-noite? Antes desse negócio do corona? Antes do corona, vinha a média de o dia todo ou só a noite? Não, numa viagem, quantos por viagem? 4 passageiros. 4, então vem sempre o carro lotado. É. Então é impossível que ninguém tenha vindo com ela naquela noite e não esteja disposto a ajudar a família a entender se ela estava no telefone dentro do carro, se ela estava trocando mensagem, se ela parecia nervosa, né? Exatamente, porque a última palavra da mensagem é que ela tinha pegado um carro. Agora a gente não sabe se é Uber ou se é lotação. Porque o carro com 5 pessoas, né, o motorista mais 4, todo mundo tá olhando se a pessoa ao lado tá no celular, se tá conversando com alguém, se tá numa discussão no telefone. Alguma testemunha tem que aparecer para a gente entender o que aconteceu da estação do trem até esse ponto onde ela desce do carro. E depois precisaria seguir até em casa nessa direção. Enquanto Sandra conversava com o Dani, apareceu uma mensagem estranha. Ela mudou de número de celular, como se tivesse trocado o chip do aparelho. Nessas mensagens que a sua sobrinha trocou com a Dani, parece estranho mudar de chip por volta de meia-noite? Então, eu achei realmente muito esquisito mesmo. Eu achei muito estranho, muito. Porque ela não tinha esse hábito, vou mudar de chip. Tipo assim, ela não tinha esse hábito. Parece que alguém já estava de posse no celular dela e a partir daquele momento começa a escrever se passando por ela. Isso. É isso que nós achamos. Depois da mudança de número, Sandra ainda escreveu para a Dani que estava com os documentos e cartões da Diane. E iria procurar a ex na manhã seguinte para devolver tudo, o que nunca aconteceu. E a pessoa que estaria se passando pela sua sobrinha dá a entender que está tudo bem com a ex, que vai inclusive procurá-la para devolver os pertences. Exatamente. É isso aí. Agora é descobrir até que momento a sua sobrinha escrevia e quem passou a escrever por ela. Aí a gente já não sabe. Por telefone, entramos em contato com Diane. Questiono sobre a briga delas na noite do sumiço. Sim, a gente se encontrava, a gente tinha terminado nosso relacionamento, mas a gente se encontrava, até porque a gente mantinha uma boa relação. Uma boa relação que terminou em briga nessa noite, inclusive com ela procurando a polícia. Não terminou em briga, desculpa. Como que alguém procura um policial no meio da rua se não está se sentindo acuado? Ninguém procura a polícia porque está tranquilo. Não, é porque assim, o que acontece? Ela estava com essa Dani e eu não sabia. Ela agiu dessa forma para mim não ver que ela estava com outra pessoa, mas para mim era indiferente, eu já sabia, entendeu? Ela fez isso para não poder me afastar, para não ver com quem que ela estava, entende? Ela procurou a polícia para te afastar, mas a polícia não ia fazer nada se não fosse uma briga de vocês de fato. Então, não teve briga, exatamente, não teve briga. Ela fez isso realmente para me afastar, porque ela não queria conversar. Diane nega a existência de um triângulo amoroso. Sobre um triângulo amoroso, eu não sabia que
estávamos em triângulo amoroso, entende? Isso nunca existiu. Estão sujando a imagem dela. Meu Deus, isso não existiu. Olha, quem disse isso foi a própria tia, ao saber que ao mesmo tempo ela se envolvia com essa colega de trabalho e não tinha terminado o relacionamento contigo direito. Mentira, ela não tinha uma boa relação com a tia dela, ela vivia mentindo para a tia dela, tanto é, isso é mentira, meu Deus, isso aí, tá vendo? Isso é mentira, desculpa, isso é mentira. Qual que é a memória que fica, a lembrança que fica da sua sobrinha? Difícil, hein? Muito difícil. Eu lembro dela chegando em casa, sabe? Tentando me agradar, sabe? Tentando sonhar comigo, porque a gente ia viajar. Fazendo planos para comprar, para tirar carta, sabe? Batalhadora. Sabe, aquele sorriso lindo dela, tentando fazer de tudo pra me ver bem, falando que me amava, porque foi a última palavra que ela falou quando desligou o telefone. Essa lembrança que fica. E a voz dela, direitinho, falando pra mim que estava vindo embora pra casa. Mas eu vou me atrasar um pouco, mas eu tô indo pra casa e eu te amo. Dona Vanessa está lá. Dona Vanessa, conte comigo, conte com Cidade Alerta, conte com o povo brasileiro para fazer justiça pela morte da sua sobrinha que a senhora tem como filha, tá bom, minha amiga? Tá bom. Eu espero que Deus possa acalentar o coração de vocês e dar sabedoria sobre como lidar nesse momento tão difícil, porque ninguém, só passando por essa situação, né? E Deus nos livre qualquer um de estar na pele de vocês agora. Mas que nós, dona Vanessa, consigamos sentir realmente, né, o que é a perda de um parente por motivo tão cruel. Num país que chora hoje a morte de 241 pessoas vítimas do coronavírus, parece que às vezes se esquece das nossas mulheres. Vejam quantas e quantas mulheres nós noticiamos aqui que são mortas diariamente por violência doméstica, por maníacos espalhados nas ruas desse país. Quantos homens trabalhadores são mortos em assalto? Que nós aproveitamos esse coronavírus, não é? Para que todas as autoridades, da mesma mobilização que está tendo agora, exista depois também, para proteger gente como a Sandra. Um abraço para a senhora, tá, dona Vanessa? Obrigado pela gentileza de nos procurar. Posso falar uma coisa? Pode, por favor. Eu só queria falar uma coisa, só para uma observação, né? Que a moça aí falou que nós não tínhamos uma boa relação, isso é mentira. A gente tinha tanto uma boa relação que ela procurou a minha casa, né, como abrigo. Ela procurou a mim. Ela não procurou mais ninguém, ela procurou a mim, porque ela sabe que sempre eu ia abrir as portas para ela. Então, isso que a gente tinha uma má relação, isso nunca existiu. A gente poderia ter, assim, um bate-boca e outro, como é natural em toda família, né? E eu lutava muito para que ela parasse de ter esse tipo de vida, de situação que ela tinha. Isso sim, eu falava, eu aconselhava ela e aconselhava também ela em relação à mãe dela, que ama tanto ela. Então, isso que não existe, isso é uma mentira, porque a gente, graças a Deus, a gente vivia bem sim. Só isso que eu tenho para dizer. Ué, mas então se a senhora está dizendo que a relação era boa, por que ela está dizendo o contrário? Porque a Diane? Isso. Então, se a minha relação com ela era ruim, ela não estaria na minha casa. Não, ok. A gente saía junto, a gente ia para a igreja junto. Mas por que será então que ela está falando o contrário disso? Por que ela está, pelo que a senhora está me dizendo, mentindo? Não sei. Eu não sei te explicar isso, eu não sei falar isso para você.
mas que a gente tinha uma boa relação. Eu tenho a minha família inteira aqui que pode provar isso. Que a gente tinha uma boa relação, sim. Já que a senhora me Tanto diz... tinha que ela procurou a mim. Tá, mas já que a senhora está me dizendo que a relação era boa, me diga uma coisa. E ela está dizendo o contrário, ou seja, segundo a senhora está mentindo, a senhora acha que ela seria capaz de fazer uma atrocidade dessa contra a Sandra? Então, eu não posso afirmar nada, eu não sei o que ela seria capaz ou não, sabe? Porque várias vezes eu falei para a Sandra parar com esse tipo de relacionamento, sabe? Eu e a Diane, a gente teve uma boa relação também, a gente conversou muito, a gente andou muito junto atrás da Sandra. Então, assim, eu não posso falar, sabe, isso. Essa resposta eu não tenho, eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Mas se o delegado lhe perguntasse, né, porque cá entre nós, ô dona Vanessa, vem para mim, por favor, Edu, a senhora, né, não tem mais como ter prejuízo. Depois que você perde uma pessoa que você considera como filha, né, que é o caso da dona Vanessa e o caso da mãe de verdade, mãe de sangue, você já não tem mais o que perder. Você está diante da morte do seu filho, da morte da pessoa que você ama, que você confia, que você fez planos, que viu crescer, não tem mais o que perder. Por isso que a mãe é a única, né, quem cria, ou a mãe é a única que pode falar realmente o que pensa, porque não tem medo de processo, não tem medo de colocar a vida em risco. Porque o pior já aconteceu, que foi a perda do filho. Se o delegado lhe perguntasse, a Diane, dona Vanessa, a senhora acha que tem que ser investigada, o que a senhora responderia para o delegado? O que eu responderia? Eu acho que sim, porque a minha sobrinha falou que houve uma briga e ela falou que não houve. Então, alguém está mentindo já no primeiro ponto. Então, eu acredito por causa disso. E se a Diane é uma pessoa que considerava a Sandra, que teve um relacionamento amoroso, que existia um afeto, que existia uma troca de carinhos entre ela, por que ela não está junto com a senhora pedindo para descobrir quem fez essa maldade? Se são pessoas que amavam a Sandra, você quer saber quem matou. Não é isso, que pena, foi encontrada morta, enterra e tchau. Não! Nós estamos aqui, dona Vanessa, para brigar pelos que nós amamos. E se calaram a voz da pessoa que nós amamos, nós ainda vamos ter voz até quando Deus assim permitir para buscar justiça. E por que essas duas meninas que a sua filha amou tanto não estão, parece, nessa briga com a senhora? Então, a Dani, eu conheci ela uma vez só quando eu fui no serviço dela. Conversamos hoje pelo Zap, que ela me deu as informações até a hora que a minha sobrinha pegou o possível carro. Só isso. E a Diane, a gente andou muito junto, a gente batalhou muito junto, até o momento da gente sair da empresa. E aí, quando eu fui para a Record e na delegacia, aí ela falou que ela não poderia ir porque ela tinha as coisas dela para fazer, para limpar, roupa para lavar, porque ela logo tinha que ir para o serviço. Então, assim, eu vou fazer o quê, né? Eu não pude, eu pedi para ela ir comigo, continuar indo comigo, mas ela foi para casa dela, né? Foi isso que ela me alegou, foi isso que ela me falou. Bem, vem para mim, por favor, tanto para a Diana quanto para a Dani, quanto para qualquer outra pessoa citada, o programa está aberto e quem sabe amanhã elas não resolvam finalmente gravar uma entrevista com a gente para esclarecer. Quem não deve não teme, quem é inocente vai falar 1000 vezes a verdade. Eu espero que, no caso dela, sejam inocentes. Obrigado, dona Vanessa, obrigado, Bernardo Armani.